It's over. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma sessão de Embráquida 2 Operação Molucos. Esse é o nosso episódio 37 e hoje é dia 19 de junho de 2025. Estamos chegando perto do aniversário de 3 anos dessa campanha. Já é uma criança, né, mano? É uma criança, né? Mano, ela já tá andando. Já tá no jardim de infância Já já. tá falando. Já tá falando papai. Pior que tá, velho. É, ó, a gente tá a menos de um mês de distância. Eu acho que dá pra ter uma sessão de aniversário comemorativa. Eu acho que dá. Ricardo Manuel de sunga dos Estados Unidos. Essa é uma coisa horrível de se ver. Ó o Duquinho. Duquinho. Hoje nossos telespectadores verão apenas um macaquinho com as bolas repartidas. Infelizmente. Tudo está em paz. O bicho tá em paz. Botafogo está ganhando Tá do PSG. Botafogo está ganhando. Alguém consegue abrir a transmissão rapidinho só pra gravar? Não, Ficar vai tomar- gravado pra sempre? Calma aí. Tá aqui, ó. Rapidinho. Tá Você não aqui, quer ó. passar uma tapioca Tá aqui, dura tá porque aqui, eu sou tá aqui, burro e tá você aqui. tá falando que tá tudo em paz. Aí, ó. Botafogo. Nossa, é porque agora zoou a configuração toda da Mirrorado. gravação, mas pelo menos tá Desliga na câmera aí porra dessa dele. transmissão aí, caralho. Ó, você aí, você... Calma, cara, calma. O Embráquida desse episódio, porque o Botafogo vai cair nas quartas de finais e já fica muito triste. Pô, mano, Tá. Eu não sei Você se eu fico aí, tão triste assim. Filha do Lucas que tá assistindo isso aqui daqui a 20 anos e é botafoguense, saiba que o Botafogo está ganhando hoje. não. Você aí que estiver vendo depois da minha morte com saudade. Vambora. Vambora. tá. Vamos retomar em cima do solo, então, de terra, ou vamos esperar voltar o verso? Não, pode, Não. pode começar. Vai, sim. Pode meter bala, pode... Ah, mano, deixa de viado, né? Começa logo. Calma lá, né, Vinícius? Você não entenderia, você não é loop de looper. Retomando, então, a última sessão, capítulo 8, Corpos de Barro, parte 1. Vocês finalmente se depararam com a anomalia. Com a última anomalia prometida. E naquele momento que vocês avistaram aquela criatura, vocês tiveram um turbilhão de memórias Vinícius, desliga de essa tudo que porra. vocês já viveram como Alcateia. Foi sem querer, perdão. E se lembrando de quando vocês quase morreram em São Paulo. Pelo menos aqueles que estavam lá. E quando vocês quase morreram no Chuí. Aí já todos vocês mesmo. E vocês fizeram um esforço muito grande para tentar neutralizar aquela anomalia no local. Mas vocês falharam, vocês não encontraram nenhuma maneira. E rastejando debaixo daqueles olhares de reprovação de toda a equipe em Belo Horizonte, vocês, pela primeira vez, admitiram derrota e voltaram para central do Embráquida para conversar com o diretor, sem saber o que fazer. Vocês são recepcionados por uma conversa longa e muitas justificativas e explicações do diretor. Vocês percebem que ele tá desesperado. Toda a população brasileira, quase 250 milhões de pessoas, 250 milhões de vidas em jogo agora. Esse é um dos maiores desastres que já aconteceram no combate anômalo na América Latina. E a solução está na mão de vocês. Por mais que vocês não tenham apalpado ainda. Vocês estão na sala dele agora. Em silêncio. E ele indaga. Me digam, Z12. Vocês sonham?
eu olho pra ele assim, meio confuso. Nas circunstâncias que estamos, acho que não. Não tá falando de Hotel, eu acho que a sonho Ragnarok normal, né? invadiu o seu cérebro. Eu acho que a Ragnarok tá abafando sua voz, Theo. Mano, sua voz foi pro espaço. Alô? E agora? Agora melhorou. Agora melhorou. Tá. Eu pergunto pro diretor, você não tá falando de um sonho normal, né? Eu creio que não. Eu preciso que vocês me contem. Nesse caso, Ele tá esperando você terminar. não, perdão, é porque eu acho que eu tô com delay. Merda. Tira essa garrafa. Não, eu só falei nesse. Ele falou que não, eu falei nesse caso sim. Então, nós sonhamos. Certo. Eu preciso então que vocês me contem um pouco sobre isso. Sobre o que vocês têm sonhado nos últimos meses. Porque eu creio que pode existir alguma relação com isso que tá acontecendo agora. Antes de tudo, como você sabe o que são esses sonhos? Então, eu não sei exatamente. A gente Pô, mano. É difícil. Vinícius. Ih, já tá gravando muito. Vê se a internet tá show aí. Cara, essa internet de águas claras, vou te contar, mano. Não, mano, o problema é que minha família tá toda na sala. Eu tô tendo que ficar no quarto. Oi, mãe. Tá. Como que quarto é Eu vou esse pra que é uma cozinha, gaiola de que Faraday, fica velho? melhor. Não, o problema é que é muito longe, viado. Não, tipo, a internet no meu quarto naturalmente fica uma bosta. Usa o 4G do O que eu celular. posso É, fazer o tentar espelhão, é o conectar. espelhão, mano. É aquele espelhão que tem na sala. Só pode ser. O pé dela. Não, eu pensei. Como é que tá agora? Como é que tá agora? Como é que tá Ainda agora? tá Você vai ter, travando. vai ter que tentar fazer sua fala de novo pra gente ver. É, a gente não viu nada, mano. Vocês conseguem dar uma pausa na gravação e me dar 3 minutos pra eu conectar o cabo de internet? Vai lá, a gente só continua. Não, mas aí ele tá perguntando. Não, mas ele vai perder o diálogo. Tá. Pausa mesmo. Ô, que desgraça, não tem como pausar no Ou não. OBS novo. Como assim não Cara, tem como pausar? Queria Não tem dizer como que falta pausar no OBS 2 não. minutos do acréscimo. Então não E o pausa. PCG não fez nada, tá? Se é só 2 minutos. Tá, então só me espera. Isso, rapidinho. vamos, Eu vou pegar o vamos cabo de internet, esperar. vai ser Não tem caô não, pô. Vai ser É nada. É nada. E o Eu Botafogo, vou hein, botar gente? uma trilha aqui. Cara, E o Botafogo? Vai cara, o ganhar. Botafogo tá 90 ganhando, mais 5. já tá em 4. 90 mais 4. 5. É, já tá em 5 minutos praticamente de acréscimo. E o PSG não fez nada. Cara, eu não tô acreditando nisso. Pelo Ao amor de vivo, Deus. aqui ao vivo, a gente tá assistindo o Botafogo vencer o PSG, campeão da Europa. Ao vivo aqui, ó. Tá mirrorado, mas foda-se, dá pra ver que é o Botafogo que é o PSG que tá 1-0. Ah, diretor, o que você acha sobre a vitória do Botafogo sobre o PSG? Certamente não era algo que estava na minha previsão. Mano, o Twitter vai explodir, viado. O Twitter vai explodir, moleque. O Não, Twitter, fudeu. mano. Cara, a gente nunca mais vai... Mano, o Botafoguense... Twitter! O Botafoguense nunca mais vai calar a porra da boca, viado, na moral. 90 mais 6. Caralho, mas quanto de acréscimo que esse maluco deu, Arthur? 6 minutos. Porra, já deu 6 aqui. É, pra mim tá 5:22. Que eu tô vendo no Google. O Google é em tempo real. Alguma merda. Globo lixo. Grobolicho. Cara, pior que quase teve um gol agora, em tipo 30 segundos. Ó, tem um japonês no PSG. Alguém tá ouvindo a É o Bia Kangin. gritando? É o Kang In. E Ele vai é ser sul-coreano. sopa nas candianga. Ele é coreano? Ah, então desculpa.
A Bia tá gritando porque... Deixa eu ver se vai ter gol. Ela tá Mano. gritando, meu Deus! Eu percebi. Mas é porque tá nos lances cabuloso aqui agora. Não, eu tô escutando gritaria na rua aqui. E tem um bar de botafoguense aqui eu perto de casa. do caralho aqui. Eu acho que o Botafogo Deixa eu ganhou, ver, velho. deixa eu ver. Eu acho que o Botafogo A ganhou. bola... 6h20. Mano, Acabou o jogo, inacreditável. Não Botafogo conta, Vini, não conta, Calma aí, Vini. Acabou, o Botafogo ganhou mesmo. Botafogo ganhou. Ganhou. Caralho. Cara, Botafogo ganhou. no meio da sessão, o Botafogo Caralho. O ganhou. Botafogo ganhou do Caralho. Paris Saint-Germain, campeão da Champions League. Caralho! Alô? Antônio, Alô? foi só o que eu disse. Como tá agora? Encerrado. Agora. Acabou. Como é que tá agora? Acabou. Mano, 1x0. se eu gritar um Botafogo aqui na varanda. Mano, vai contigo, velho. Acho que você Alô, participou- vocês estão me ouvindo? Como é que tá agora a voz? Tamo ouvindo, vambora. Chega de Botafogo, vambora. Tá bom, ainda tá gravadão. Tá ótimo, vambora. Tá. Tá. Deixa eu ver se a certeza tá boa. Eu tava só... Tá, lembrei o que eu falei. Acho que Eu- tem que falar pra minha mãe que Botafogo ganhou. Eu olho pro diretor. Nós tivemos esses sonhos há muito tempo. E ainda temos, inclusive, mas a única vez que a gente citou isso com você foi quando o Arataka teve mal súbito aqui na sala. Mas a gente interpretou na hora como sonhos normais. O que você sabe mais sobre? Bem, eu preciso que vocês entendam que eu não sei exatamente o que são esses sonhos. E muito menos o que vocês sonharam. Eu não estou dentro da cabeça de vocês. Mas eu... Oi, Lucas. Você sonha, Gigato? Você sonhou? Eu já sonhei. Mas não me ocorre mais. Que duro que Bem. desceu isso. Desculpa. Podia ser o nome de uma música. Viajei, perdão, continua. Vejam bem. Eu tenho observado. Não que isso tenha algo que se... Não que tenha se destacado e me chamado a atenção antes do momento atual. Mas eu creio sim que exista alguma relação dessa anomalia com incidência de sonhos específicos. Eu revisei os relatórios de energia anômala especificamente nos seus dormitórios e nos de outros funcionários do instituto. E eu observei que aconteceram picos de energia anômala em noites específicas, em horários simultâneos. E mais que isso, num padrão semelhante à emissão dessa anomalia, só que muito menos intenso e ruidoso também. Então, Além do padrão anômalo, tem alguma outra relação com as anomalias que se fundiram? Qualquer ocorrência que resulte nisso? até onde se sabe, não. Não. Pode então haver não- alguma relação de quando as anomalias surgiram. Não. Talvez. Então Não sei. não fomos só nós? A primeira vez que a gente sonhou, pelo menos que eu sonhei, foi depois do Delta Fuscos. Não sei quanto a outros, você falou que existem outros funcionários, mas a primeira vez que eu tive o sonho foi depois. Certo. Mas sim, vocês não são os únicos. Tá, O Ricardo ele coça a cabeça assim, mas o quão específico são esses funcionários que sonharam também? São aleatórios ou são pessoas que sabem minimamente do que a gente tá fazendo? Não. A diversidade é muito grande. E eu preciso que vocês entendam que essa mudança, essa emissão é quase insignificante. E ele mostra um gráfico pra vocês, tipo assim, de um período de 1 ano. E vocês percebem que a emissão de energia anômala nos quartos, em média, ela varia muito pouco de semana em semana.
Só que então vocês percebem que nesses últimos meses, coincidindo ali com a data da neutralização do Delta Fuscus, vocês percebem que se ele modifica a escala do gráfico para vocês verem, e vocês percebem que aumenta um pouquinho. E isso é um gráfico de todos os funcionários do Instituto. Isso quer dizer que tem uma quantidade grande o suficiente para elevar a média de alguma maneira significante. Podem até ter outros, mas eu não acho que seja coincidência. Todos os membros das Z12 sonharem. Certo, mas como os sonhos ajudam? Eu ainda não sei, porque eu não sei o que acontece nesses sonhos. Eu preciso que vocês me expliquem para que a gente pense juntos. Então você não perguntou pra pessoas que sonharam o que aconteceu? Ainda não teve tempo. Isso é uma observação, uma análise muito recente. Então, diretor, só tem um problema. A princípio, pelo menos eu não dei atenção suficiente pra isso, então... Tirando o último que teve, eu não anotei nem me lembro muito. Mestre, Eu me lembro de um que eu saí no soco com o cara. mestre, Eu acho que é só. Esse é o último, também teve esse. o Henrique, Oi, ele Lucas. põe a mão no... Ah, perdão. Rapidinho. Não, Fale, não, Lucas. Eu acho que o Antônio falou primeiro que eu, mas... Não, tanto faz, agora já é sua vez. Tá. O Iago, ele quer... ele quer tirar... Assim, ó. Zzz. Assim, tá ligado? Faz o barulhinho de Elsa. E ele levanta o caderno. O Fernando, olha, ele tem um caderninho mesmo. De verdade. Eu chego com o caderninho e falo, eu anotei algumas coisas sobre os sonhos. Certo, isso com certeza vai ser valioso. E vai ser uma maneira de conferir se vocês todos realmente tiveram o mesmo sonho. Jack City? Eu falo. A gente conversou sobre alguns, não todos, mas todos que a gente conversaram foram bem similares. Só tem um problema, dos que eu lembro do meus, nenhum eram... Alguns tinham algumas semelhanças, mas todos eram muito desconexos. Não sei como isso vai ajudar de alguma forma, alguma dica concreta. Eu também não, mas é um dos recursos que eu estou vendo agora. Opa. Bem, O quem Henrique quer quer falar alguma coisa? Não, eu ia puxar o papelzinho que tem anotado que o Iago me deu falando do sonho, mas ele já vai ler tudo, então. Ah, tá legal. Pois bem, Iago, pode ler, por favor. Essa tá muito bobinha. Pimposo. Esse sonho aconteceu em dia 25 de fevereiro de 2022, aparentemente. Das minhas anotações. E o sonho ocorreu com um local com gravidade estranha, com um local completamente branco e vazio, com uma voz pedindo para acordar, enquanto havia 6 crianças brincando de roda, né, de ciranda no caso, né? Depois dali, apenas corri e essa voz continuava me pedindo para acordar. No meu caso, eu não sei como foi, eu lembro que eu justamente conversei com o pessoal sobre isso, não sei se eles lembram, mas pelo menos da minha parte, eu questionei o porquê. Era um sonho praticamente quase que lúcido, né? Eu acabei questionando o porquê de acordar por essa voz que me chamava, mas cada vez mais ficava mais alto e chegou um momento que eu só acordei. Esse foi o primeiro sonho. Esse pra mim foi o segundo sonho. Me teve coisas a mais. No primeiro eu tava no meu quarto, eu abri a porta e tinha, não lembro se era uma escuridão ou um espaço todo preto, um espaço todo branco. Mas eu andei isso, andei até que uma voz falou que... Como era? Não lembro ao certo, mas era uma coisa como sonhar é melhor que a realidade, algo assim. Não lembro. O segundo foi esse que o Iago citou, mas acredito eu que em algum momento eu me olhei no espelho e eu vi que a minha forma humana tava... É difícil explicar, mas simplificada. E as crianças
que estavam na ciranda também estavam dessa forma. Me ocorreu também esse sonho das crianças na ciranda, mas até onde eu lembro, eu não sei qual foi a sequência exata, mas eu lembro desse sonho das crianças e eu também lembro de ter um sonho no meu quarto, tudo na escuridão e alguma coisa com espelho, né? e a minha forma distorcida. Eu tô junto nessa. Esse que eu me lembro foi o primeiro. O segundo foi esse que o Iago falou. Inclusive eu tive ele no meu laboratório, foi enquanto eu fazia Ragnarok. A data, pelo que eu lembro, bate. Eu tenho uma observação, então. Vocês mencionam que vocês têm essa figura em comum no sonho de vocês, que é um grupo de crianças brincando de ciranda. Sim. Total 6 crianças. Quando você perguntou de sonhos, eu não vou mentir que eu não fiquei surpreso, porque quando eu descobri que a anomalia se tratava de uma habilidade que impedia as pessoas de dormirem, eu fiz a conexão. Então eu acredito que as crianças têm alguma relação com os corpos de barro que giram em volta da luz. Eu ia Correto ou não? questionar agora mesmo se vocês já viram isso em outro lugar. E ele ativa então uma tela com a câmera em tempo real da anomalia. E vocês, agora com essa conexão feita na cabeça, vocês estão vendo bem ali, assim como no sonho de vocês, agora numa manifestação no mundo físico, uma imagem real, e que algumas horas atrás vocês encararam Juju. com os próprios olhos. Mas são quantos? Os corpos de barro são como essas versões humanas simplificadas que a gente via nos sonhos, ou tipo agora que a gente fez a simulação? A conexão. Tipo, eles não são tipo seres humanos detalhados. É como se realmente tivessem, como se fossem... Um molde. Oi? Como se tivessem tacado barro em uma pessoa e feito um molde. Não, eu acho que é mais uma Ou não? interpretação como fossem bonequinhos. Isso, é como se fossem bonequinhos. É como se alguém realmente tivesse pego e feito um bonequinho de barro. Ah, Entendeu? tá. Eles são simples. Mas não é simples do mesmo jeito que as figuras que vocês viam nos sonhos. Tá. Mas, tipo, sim, tem uma relação. Parece ter uma relação. Só pra tirar Tá, a dúvida, entendi. São quantos corpos? Acho que são 10. Vocês param pra contar agora e vocês percebem que é como se agora estivessem faltando alguns. No documento diziam que era 12. Deixa eu ver. Eu acho que eu posso estar enganado, mas eu lembro de ter visto que eram 10. Mas existe a possibilidade do ser burro. Eu acho que isso não tá escrito no documento. Mas vocês veem que o diretor, ele tira o documento e ele mostra assim um excerto que tá escrito: essa anomalia possui uma forma física volátil e incerta. Vocês talvez percebam entre observações diferentes quantidades diferentes de corpos no céu. Então cada um tá vendo uma coisa diferente. Quantidade diferente. Não necessariamente, mas observando agora na câmera, se eu desligar e ligar novamente, pode ser que a gente veja outra quantidade. O camarada falou lá que o que a gente tava vendo era mais uma ilusão do que um bagulho de verdade, né? Então. Uma projeção. Não Eu preciso que vocês entendam que isso que tá nessa tela aqui é só uma manifestação virtual do marco zero dessa anomalia. A anomalia verdadeira que precisa ser contida e neutralizada é o raio. Nós não sabemos ainda exatamente como ele funciona ou o que está emitindo ele, mas a gente sabe que parte dali. É porque assim, total, pelo menos no sonho que foi anotado, que eu anotei aqui, são 6. Eram 6 crianças. Certo. Não sei se tu O vai, né? senhor já sabe então que a gente tem que acertar a luz e que ela tem essa habilidade de não desviar, mas fazer com que
Não sei explicar. Mas você sabe que a gente precisa contornar isso de alguma forma. Eu não sei se isso é a solução ainda. Não sei. Minha vida toda a única coisa que eu fiz foi acertar bicho, então. Eu sinto que por uma última vez vai ser um pouco mais complexo. Tem mais sonhos aí, Iago? Tem o mais recente. Ok. Eu anotei esse um pouco mais recente. Foram quantas vezes? 3. Eu tentei 2 só. O Que é- Ricardo. O Ricardo, ele. Eu posso ler esse? O Ricardo, ele tira do bolso dele um papel cheio de gordura de óleo. Alguma coisa. Cara, alguma coisa muito nojenta e um papel todo amassado. Eu anotei esse sonho. A gente teve. Eu tive isso na lua, né? Vocês sonharam na lua? Tá escrito aqui no papel: sonho da lua. Sim, foi na lua. Caramba. A gente sonhou na lua? Eu sonhei. Eu também. O Alex acena com a cabeça. Estranho. O Ricardo, ele tem um vazio branco imenso, o chão tava molhado e era denso. Eu conseguia pisar em cima dele, alguma coisa assim. Por um segundo eu achei que ele tava recitando uma poesia, mas tudo bem. Eu não conseguia me manter em pé e eu fui em direção ao sul, me arrastando um pouco. Aí fui ao apareceu um espelho. Aí quando eu olhei pro espelho tinha uma figura meio disforme e eu senti que ele ia virar pra mim e falar mortalidade, mas ele disse irmão. E aí ele saiu do espelho e era um cara mascarado e armado que saiu na porrada comigo. E depois, mesma coisa, as criancinhas brincando de ciranda. Não, eu lembro. Comigo eu fui pro norte e eu briguei com uma versão do mal minha. Eu lembrei agora. Qual Foi... a palavra que ele falou com você, Ricardo? Ele falou irmão, mas eu sinto de verdade, alguma coisa me diz que ele queria falar mortalidade. No meu caso, falou mortalidade. Eu não lembro o que falou pro meu. Eu- Juju, posso rolar um teste de inteligência pra ver se eu lembro? Ou não? Deixa o Antônio falar, ele falar. Calma. Eu lembrei agora. É aquele sonho estranho que a gente... Sim, foi na lua. Era um sonho que eu não conseguia controlar as minhas ações. Tipo, eu queria fazer algo, só que o meu corpo nesse sonho fazia Exato. outra. Eu lembro desse espelho e eu lembro que eu falei alguma coisa. Eu queria falar sou eu ou quem sou eu, alguma coisa assim. Só que eu falei outra coisa que eu não lembro, mas eu acho que eu não notei Olá. com nada. Foi lá que a gente falou. Não foi olá. Eu falei eu, Eu alguma, acho que foi alguma coisa foi eu. alguma saudação. Eu acho que foi alguma saudação. Não, Tô lembrado. eu lembro que eu queria falar alguma coisa eu, tipo, sou eu, quem sou eu, ou quem é você, alguma coisa assim. E só que eu falei uma outra coisa que eu não lembro. Mas eu não notei com nada, eu só acordei depois. Diretor, se a gente sair do raio de atividade da criatura. Não. Tem uma noite de sono com todo mundo trabalhando, não me parece certo. Você quer dormir, Theo? Não no sentido de descansar, mas talvez seja uma tentativa pra gente conseguir ter talvez mais algum sonho, mais alguma pista. Eu acho que um passo suicida da anomalia ou alguma coisa assim não seria tão proveitoso pra ela. Talvez eu tenha uma ideia. Senhores, eu posso não ter um cérebro, mas eu tive uma Então- ideia. Diretor, a gente precisa voltar pra lá imediatamente depois que sair daqui? Não. Eu creio que vocês deveriam, pra acompanhar qualquer atualização sobre a anomalia. Mas vocês não estão necessariamente presos ao terreno agora.
Só preciso que vocês estejam prontos pra ter que ir pra lá, independente de onde vocês estiverem. Tá, só. E agora o QG ele vai começar a se deslocar a qualquer momento em direção a Belo Horizonte. Ok. Então, naturalmente, nós chegaremos lá nas próximas horas. Pode, Mas ainda não ia ter a votação? pode continuar. Verdade, vai passar no alto escalão. Spoilou. Existe a possibilidade de deslocar o QG até Belo Horizonte. Nas próximas horas. Ah, O, Melhor. o Henrique ele vira assim. Tá, só continua a discussão, eu só pensei em algo. mas percebam, o local mais próximo para vocês saírem do raio seria num canto na Argentina. Ia ser uma viagem de aproximadamente 3 horas. E, bem, é uma possibilidade. Mas Eu eu não vou acho que mentir pode que ser eu- mal vista. Pode. Mas tem como a gente fazer isso com discrição pra não. Não, a gente não vai sair do território. Eu vou. Eu acho que é um bom chute. Algo que a gente deveria tentar. A gente tá sem opções. Não, a gente. Theo, olha só. Eu pensei em algo. Só continua a discussão. A gente não tem mais o que discutir, Henrique. Pode botar na mesa. Não tem mais o que falar dos sonhos. Calma, só um minuto. Diretor, tem algum funcionário? Porque, calma, eu tô pensando. O plano é dormir? É isso que eu tô entendendo? Não é bem um plano, mas só uma ideia que eu tive. Porque não fomos só nós que tivemos esses sonhos. Por que não pega um desses funcionários e manda pra lá? Ia ser muito menos alarmoso do que um dos agentes da Z12, não? Quantos desses funcionários ideia. têm patente o suficiente pra ver a criatura e interagir com a neutralização dela? Bem, nós temos funcionários que estão no local agora que tiveram sonhos. Supostamente os mesmos sonhos, porque coincidem com os de vocês. Nós podemos testar isso. Tá, é um bom. Ok. Não manda só um. Eu acho que se a gente tiver interpretações diferentes, se acontecer de fato um sonho, pode vir a calhar. Quanto. Não o suficiente, talvez 4, 5 pessoas. Certo. Eu vou começar a fazer os contatos então. Eu creio que é uma boa ideia. Mas, retomando, eu preciso que a gente continue pensando em soluções. E vocês estão livres agora para conversar com quem estiver por aqui no instituto ou permanecerem na sala. E eu sugeriria que vocês se debruçassem sobre o documento por um momento também. Certo. Tá, Eu sinto que o momento que vocês tiveram acesso a ele, vocês estavam numa situação de êxtase muito grande. E agora, com mais paciência, talvez as coisas fiquem mais claras. Diretor, aqui na sua sala tem algum sofá, qualquer coisa assim? Eu acho que ficar em pé ou andando ou qualquer coisa que consuma energia, como a gente não vai poder descansar daqui a algumas horas, vai ser essencial pra ninguém morrer, eu acho. Eu concordo plenamente. Aí vocês reparam que, tipo assim, que da escuridão surgem, tipo assim, mais cópias do diretor, trazendo, tipo assim, cadeiras, assim, que parecem razoavelmente confortáveis. E eles colocam, assim, essas cadeiras para vocês sentarem ao redor, ali na frente da mesa dele, na sala. Alguém já te disse que isso é assustador? Eu não tenho muitos visitantes, me perdoe.
O Henrique, o documento tá Ai, em cima da mesa 2016. dele, né? Isso. Tá, o Henrique... Quando você vê que você quando ele percebe você alcançando pro documento, ele vai e tira mais um monte de cópias assim. Por favor, sintam-se à vontade. E ele coloca umas canetas Bic em cima da mesa. Tá, eu pego uma cópia, eu coloco na minha bolsa. E eu viro assim, eu falo... Eu tenho que fazer algo e eu já volto. Lembrem-se que o nível de acesso é capa. Claro. Eu viro assim pro diretor. Diretor, uma última pergunta. Diga. Bom meme. O Henrique, ele vira. Sobre o Tribunal de Lyon. Quando isso tudo acabar. Se acabar e a gente conseguir. Se a gente provar que tudo que a gente fez foi pra salvar o mundo e a gente conseguiu, qual é a chance da gente se safar? Eu tenho que admitir que eu não consigo te dar as chances matemáticas. Mas é a minha maior esperança no momento. Justo. E o Henrique E caminha eu vou pra... fazer de tudo pra que dê certo. Já volto, peraí. O Henrique caminha pra sair da sala. Beleza. E o restante? Vou ficar ali. O Ricardo coça a cabeça, pensa... Não vou revelar esse pensamento, mas o Ricardo coça a cabeça. O Arataca então ele fica meio. Ele coça um pouco. O Alex coça a cabeça também. Coçamos a O cabeça. Fernando também. O Fernando. Coça a cabeça. Piolho. Crise de piolho nas duas. Parece ensino infantil, velho. Que isso? O que foi? Crise de piolho nas Z12, você perdeu. Z12 com piolho? Todo mundo coçou a Olha a cabeça. teoria do Inclusive, a gente tem que botar o áudio do diretor aqui. C12! C12, vem pra minha sala agora! Já botaram. Já botaram. Eu ia tocar no início da gravação, mano. Esqueci, viajei. Vocês são os maiores. É... O Henrique O Henrique saiu da sala. Eu saio da sala. Tá. Tá comigo a narrativa agora? Não, aí eu vou só esperar pra ver se vai ter alguma interação na sala agora. Ok. Ou se vai Mas todo eu mundo vou só ser- ficar rabiscando. Eu tô Eu vou- lendo, eu tô lendo. Eu vou ser honesto. Por enquanto, eu não tenho plano, não tenho nada pra fazer. Eu vou ficar lendo aqui o documento. Se eu perceber alguma coisa que vale a pena a interação, eu te mando mensagem no privado e aí em algum momento você volta pra gente. Mas por enquanto, tempo de tela total pro Henrique. Que isso? Eu vou pegar a Aí. papel ali e vou sentar na poltrona e vou ficar ali, mano. Ah, e a poltrona vai fazer o quê? Perdão, viajei. Pode mestrar você o RPG então, Vinícius. Vai lá. Aí hoje eu tô impossível. Hoje você tá chato Hoje pra tá chato cacete. pra caralho. Foda-se, vai embora. Tá. Henrique, você sai da sala, você entra no elevador e... Eu entro no elevador e eu quero procurar a doutora Luísa Vermonte. Imaginei. Certo. Você vai até o andar do departamento de anomalobiologia. E você percebe assim que o corredor principal do departamento ele tá vazio. E você vai andando assim pelo corredor e vendo as salas assim que tem umas grandes janelas que você consegue ver dentro e ver assim esse pátio intermediário de cada laboratório, de cada escritório. E você percebe que esses pátios também estão vazios agora. E que alguns deles têm folhas derrubadas. E tá um silêncio muito estranho no lugar agora. E você vai adiante em busca da sala dela. Você acessa então o pátio que leva até lá. E você vê que tem um recepcionista
naquele mesmo lugar que você teve que conversar pra acessar a sala dela um tempo atrás. Ele parece meio assustado assim ao te ver. E ele espera você chegar até o balcão. Eu chego no balcão e eu falo: bom dia. Boa tarde. Tarde. Como eu posso te ajudar? Eu preciso ir na sala da doutora Luísa Vermonte. Z12, não é? Henrique Batista. Ele tira um telefone assim. Sim. Certo. Por favor, é só subir as escadas e a primeira sala. Valeu. E eu vou. Certo. Rola um teste de audição. Ok. Silêncio, ô Ricardo. Trajetória com G, mano. Ai, caralho. 25, eu acho que eu passei. Eu tenho 30, eu acho. Nossa, você é surdo? Nossa, que velho surdo do diabo. É depois que a gente ficou metralhando um bicho dentro de um esgoto. Pô, mas caiu permanentemente? O meu voltou. Sei lá. O meu Ele tá não vai voltar, não. arrombado. Eu passei. Certo. Eu tenho- Você subir na escada, você escuta o recepcionista assim, alongando, você escuta um estalo na cadeira e falando: porra, que sono! E o som dele ligando uma maquininha, uma máquina de café. Cafeína. Você tá diante da porta de Doutora Luísa Vermontes. Eu dou toquinho assim. Você vê que aquelas persianas assim nas janelas da sala dela estão fechadas agora. Você dá o toquinho e você escuta ela falando: pode entrar. Eu entro. Você entra na sala e você vê ela sentada na cadeira, toda torta assim, com a mão na cabeça. Tudo bem, Henrique? Já estive melhor. Eu acho que todos nós. Por favor, pode se sentar. Dia difícil, né? Oh, Eu cheguei é. recentemente, eu tava fora. Eu fiquei sabendo. Perceba, Henrique, agora são 18h15. Às 7 horas eu preciso participar de uma votação no alto escalão. Então eu não tenho certeza do quanto tempo nós temos para discutir, se é isso que você veio fazer, para entender a situação. Não, sobre essa situação que tá ocorrendo, eu sinto que não tem nem muito pra entender. E é meio que meu trabalho achar uma resolução pra isso. Eu queria te perguntar sobre outra coisa. E o Henrique começa a mexer na bolsa dele. Certo. O Henrique, ele tira o laudo de necrópsia da Bárbara, impresso. Tá. Ela vê você tirando um papel. Ela olha assim. O que é isso? Eu sei que a gente já conversou sobre isso e você disse que preferia não ver, mas eu só preciso que você leia um pedaço disso. Um simples pedaço. Não quero que você vá muito a fundo no documento. E eu começo a folhear.
E eu quero folhear até a página. Desculpa. Desculpa interromper, não sei se eu tô chapando, mas a Vermont não é dó do escalão, não? Ela deve ser capa. Tipo, eu não tô falando isso pro Henrique mudar a decisão dele, não. É só porque eu fiquei curioso. Não, deve ser. Não, eu não entendi o que isso tem a ver. Esquece. Pode continuar, desculpa. O Henrique ele vai folheando até a página que tem o adendo 1, causa da morte. E ele entrega assim pra ela. Se você puder só ler. Isso aí tem algumas coisas. Uma coisa que eu queria perguntar. Você vê a mão dela trêmula chegando perto da folha. E ela olha assim, brevemente pro conteúdo, antes de pegar, e ela olha nos seus olhos. E ela fica alternando. Ela recua a mão, ela fala: Como você teve acesso a isso? E ela descansa a mão sobre a mesa. Eu pego meu comunicador e eu vou fazer minha mágica. Ai, meu Deus. Você faz a sua mágica. Faço a minha mágica. O Lucas desligou a câmera, ele virou o Theo por um segundo, mas jogou, né? O Henrique ele põe o comunicador. Então desliga só pra arrumar aqui. Tá ótimo. O Henrique põe o comunicador assim na mesa de novo, já com a mágica, e ele: Olha, doutora, muitas coisas estão acontecendo e vão acontecer, e a gente não tem certeza de nada. Esse documento, eu não sei como te explicar isso, mas ela me deixou uma mensagem póstuma e que me levou até esse documento. Não acredito. Você não teria acesso a esse documento. Eu sei. É isso que tá me deixando perplexo, e eu não tenho certeza se eu quero olhar pra ele mesmo. Eu sei, eu entendo que eu não teria acesso a esse documento, mas você tem que entender que comigo e com a Z12 no geral, tem muitas coisas estranhas rodeando a gente, coisas que não eram pra acontecer e acontecem. Esse é o menor dos problemas, eu te prometo. Mas eu entendo o seu receio, mas eu preciso que você pelo menos veja essa parte que eu tô te mostrando. Tem muita coisa que depende disso, coisa que eu nem sei, pra ser sincero. Antes de eu tentar criar coragem pra ler o que tá escrito nessa folha, eu primeiro preciso que você me explique o que você quer dizer com mensagem póstuma. Eu boto a mão na bolsa novamente e eu tiro o documento do Frutinha. E eu mostro pra ela. Isso é muito mais suave. Ela pega... Ah, não, você tava oferecendo pra ela ou... Não, eu ofereço pra ela assim e eu falo... Tá. Foi essa anomalia que... né? E se você for na última página... Ela dá uma folheada, ela olha e ela faz que sim com a cabeça. Vocês acharam o ursinho dela antes de desocuparem o quarto? Sim. Bom saber. Ela arrasta o documento da necrópsia pra perto dela. O que você precisa que eu leia aqui exatamente? O adendo 1, causa da morte. Ela pega o documento e você percebe que ela dá uma limpada na voz, como se ela fosse ler em voz alta. E antes dela começar, ela abre a boca assim pra dar um bocejo, ela tampa a boca.
Adendo 1. Causa da morte. É impossível determinar com certeza a causa da morte, porém as informações vitais coletadas pelo implante indicam um período de 15 milissegundos de inatividade cerebral, cardíaca e respiratória antes do desaparecimento do corpo. As últimas leituras do rastreador de energia anômala da região apontam um aumento repentino de 22 AN para o maior número registrável, 999 mil AN, num período de menos de 1 milissegundo, no mesmo momento em que foi detectada inatividade cerebral. Cruzando esses dois dados, é correto afirmar que Bárbara Ferreira Magalhães foi vítima de um... Essa parte. Ela tira os olhos do documento. Essa parte. Eu não sei o que é isso e você é a única pessoa que eu imagino que saiba ou que pelo menos tenha alguma vaga ideia. Perpendicularismo, arrebatamento ou evento MER, induzido pela leitura de uma ameaça cognitiva classe 9, documento de GLA expurgado, encontrado junto aos pertences no local da morte. 3 lobos azuis designados para rastrear o corpo de Dra. Magalhães exterminaram o documento no local sem inspeção prévia, seguindo o protocolo devidamente. Henrique. Me desculpa insistir nisso, mas mais uma vez eu não sei como você teve acesso a esse documento. Eu não consigo imaginar que caminho, que porta dos fundos a Bárbara deixou aberta para que vocês tivessem acesso a isso. Isso é um absurdo. E eu acho que o mais assustador disso tudo é pensar que se você chegou até aí é porque ela sabia que ia ser desse jeito. A gente percebeu isso. E que foi planejado. Percebemos isso. E quem mais sabe disso? A sua alcateia inteira sabe disso? O diretor sabe disso? Ele não desse documento exatamente. Ele sabe que eu procurei por isso. E alguns membros da minha alcateia também sabem disso. Mas o diretor sabe que você tem esse documento? Muito provavelmente. Certo. Veja, eu estou te perguntando porque eu não sei o que são essas coisas. E eu tenho uma teoria que pode parecer meio coisa de otimista, mas olha só, porque na minha alcateia tinha esse outro membro, você provavelmente já ouviu falar dele, o Bomani. Sim. O Bomani, ele desapareceu de uma forma muito parecida no que está escrito aí, se não idêntica. A gente descobriu, tipo, ele só foi para uma outra sala, o nível de energia anômala dele foi de normal para o máximo e ele só sumiu depois disso. Só que o que acontece é, o Bomani estava vivo. O Bomani, ele só entrou para uma outra sala e sumiu. E ele, eu tenho certeza absoluta que ele nunca leu esse documento de GLA que tá dizendo aí que induziu isso. Então, entende onde eu quero chegar? Eu entendo. Veja bem, Henrique. Todas essas palavrinhas mágicas que você não sabe o significado podem ser sintomas da leitura, da obtenção de algum conhecimento que seria classificado como uma ameaça cognitiva de alta classe, classe 8, 9 ou 10. Talvez não especificamente o evento MER, mas eu também não sei a fundo o que significam essas coisas porque eu não sou permitido, isso não é minha área de estudo. Eu só preciso que você entenda que, no caso de ser um perpendicularismo, realmente
Não existe. Tá, mas. Tá, ok. Tá, então. Você vê que ela tá claramente transtornada, assim, depois de ter lido o documento. Ok, tá, então. Tá, se for um perpendicularismo. É, Tá, o tal do arrebatamento. Veja bem, Henrique, as diferenças entre essas duas possibilidades é muito estreita. E eu não sou a pessoa ideal para te responder isso, mas eu preciso que você entenda que essas duas coisas são parecidas e o evento MR é diferente. Você sabe o que significa essa sigla? Não. Henrique, eu acho que eu não sei se eu posso te falar isso. Ela chega perto do computador dela e ela pergunta: você pode me dar o seu nome completo, por favor? Henrique Batista. Só? Você vê que ela digitando. Não tenho pai, né? Ela aperta Enter. Olha, eu sei que você deve escutar isso muitas vezes, mas eu acho que você vai ter que concordar a escutar o que significa essa sigla, porque eu não tenho garantia que você vai passar bem depois que eu falar. Claro, só. Eu já ouvi tanta coisa. Eu vou falar como se eu estivesse arrancando um band-aid, então. Henrique, evento MR significa evento de mudança estrutural da realidade. Rola um teste de psique, por favor. Faz isso comigo não. Caralho, puta que pariu. Psique, tá? Nossa, é um cara ou coroa. É literalmente um cara ou coroa. Passei. Seu cara, mano. Ela olha pra você assim. Tudo bem? Tá firme? Como é que é mudança de existência? Como é que é mudança? Mudança estrutural da realidade. Mudança estrutural O outro teste precisa. Calma, eu não escutei direito. Pode repetir. Tá, mudança. Teste de psique com desvantagem. Tá, mudança estrutural da realidade. Ok. Quando ela vê que você repete a palavra, ela puxa um. Você percebe ela puxando um caderninho e anotando alguma coisa. Ok. E ela, tipo, vira o caderninho ao contrário, tipo, com o que ela escreveu pra mesa. Certo. Não vai pras ideias, o Henrique. Tadinho. E perceba que essas três coisas são campo de estudo de um departamento exclusivo que nem eu, nem você, nem o diretor tem acesso. Então, Mas o Iago tem. Mentira, não sei se é isso. eu acho que isso não deveria ser o assunto agora, Henrique, mas Henrique, você viu ela também, não viu? O Henrique se debruça assim na mesa. O que? Você. Quando? Henrique, você leu esse documento, você sabe que aquele caixão estava vazio. Vazio, é. Você sabe. Óbvio. E que não, considerando qualquer uma dessas três coisas, não tinha perspectiva de encontrar o resto. Eu sei. Encontrar cinzas dela. Eu sei. Você viu ela? Eu não tive coragem de contar pra ninguém. Até agora. Como que ela tava? Cinza. Era muito estranho. Foi um dia que eu tava terminando o meu turno e o departamento já tava todo apagado. E eu vi ela como se ela fosse uma assombração no final do corredor. E ela sussurrava alguma coisa. E eu
Eu quase não reconheci ela. Eu tava com muito medo. E eu me escondi, depois eu não vi ela mais. Eu fiquei trancada na minha sala. E eu não sei. Você Eu não consegui sair da sala naquela noite. Eu dormi aqui. Você falou que quase não reconheceu ela. Ela tava diferente, não tava? Sim, O cabelo. não tava iluminado o suficiente, mas ela tava monocromática, assim, era Cinza. pode ser. O Henrique chega pra trás assim com as mãos na cabeça. Eu vi ela, eu vi. Tá, doutora, doutora, eu acho que agora. Sim, eu vi ela. E eu também. Meu Deus do céu, isso vai ser um problema tão grande. E eu também vi o Bomani. Quê? Da mesma forma. E é por isso que eu acho que o que aconteceu com os dois foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. E se o Bomani... Fizeram o mesmo com o Henrique. Mano, Henrique sofreu as consequências. calma, deu Calma uma aí. travada. Ah, Deu perdão, uma travada perdão. monstruosa. Mano, me pegaram. Volta lá no Bomani. Me pegaram. Pegaram ele. Mano, foi Glapcon. Foi pras ideias. Eu vi o Bomani da mesma forma. E é por isso que eu acho que o que aconteceu com a Bárbara aconteceu com o Bomani. E então se o Bomani foi pego vivo e isso é reversível, eu imagino que talvez com a Bárbara seja a mesma coisa. Assim, é uma esperança idiota, mas ela existe. Você entende que ela existe? Henrique, perceba que me desculpa, agora a gente tá tratando disso um pouco mais abertamente. Eu preciso que você entenda que o perpendicularismo em específico é ruim, é péssimo. Certo. E é uma coisa que é... Antônio, tá ouvindo? Oi, tô ouvindo. É como se você estivesse aqui no momento e então você toma um peteleco e você é disparado pra fora da realidade. Tá. Se o tempo se move numa linha reta, você começa a se mover perpendicularmente a essa reta. Tá. E você escapa da realidade. Se fosse isso, nós nunca mais veríamos nenhum dos dois. Certo. Então você tá me dando agora evidências o suficiente pra dizer que o que aconteceu foi um arrebatamento. Tá. E o que isso significa? Como assim um arrebatamento? Tipo, literalmente você é arrebatado por Deus? Bem, não Deus. Depende. Catolicismo canonizado. Ô Vinícius, muta aí, por favor, na moral. Muta aí, mano. Tá Desculpa. gargalhando no meio do diálogo, você nem tá na puta que sala. pariu, velho. já tipo a quinta vez. Pode ser que eu esteja falando imprecisões, mas é similar ao perpendicularismo por conta dessa coisa de abandono da realidade. Só que o arrebatamento é como se você não perdesse os vínculos. E ao invés de você
ser lançado pra fora, você continua orbitando. Doutora, uma coisa. O caso da Bárbara e do Bomani tem muita similaridade, só que tem uma coisa que é completamente diferente, que isso me deixa um pouco encucado. Eu vi os dois, então me leva a crer que a mesma coisa aconteceu com os dois, só que tem uma diferença. A Bárbara, os documentos e provas da existência dela ainda existem, tudo, entende? Mas o Bomani é como se ele fosse apagado, não tem documento dele no Embráquida, câmeras que mostravam ele só como se tivesse sido apagado. Eu tenho um palpite, mas eu não sei o quão preciso é isso também. Mas eu acho que é um pouco parecido com isso que você fez no seu comunicador, ou o que eu consigo fazer com a minha gaveta. É como sobrescrever um registro e mascarar. Se o diretor tentar olhar agora pra câmera dessa sala aqui, ele não tá vendo estática ou o tempo parado. Ele tá assistindo nós dois tendo uma conversa completamente diferente. Certo. É passar por cima de um registro. E isso é algo que existe. E é perigoso. E é possível forjar evidências e ocultar essas coisas. E passa até mesmo pelo diretor, até onde a gente acredita. Tá. Então, mas alguém... eu me parece alguma coisa relacionada a isso. Tá. Isso, nesse caso que você tá falando, alguém ou alguma coisa tem que fazer isso, né? Isso não acontece do nada. Talvez por isso faça sentido o evento MR, não sei. Tá. Então, pode ser um Então, evento... eu retiro o que eu disse. Você me deu evidência suficiente pra excluir que é um perpendicularismo. Ok. Nos dois casos. Mas o evento MR é ainda possível. Tá, pode ser um... Então nós temos um evento MR com um arrebatamento. Tá, já excluímos um, isso é ótimo. É por isso que o Iago anda com um caderninho, que merda. Tá bom. Ok. Só o Iago anda com caderninho? Não, nunca vi mais ninguém andando com um caderninho naquela cotéia. Entendi. Você deve se matar agora, nesse segundo. Tá, perdão. Certo, então podemos excluir o perpendicularismo. O arrebatamento e o evento MR. O da Bárbara, por conta de que não teve nada que foi apagado dela, parece um arrebatamento, mas o Bomani faz parecer que é um evento MR, porque coisas foram moldadas. Isso, não dá pra saber se foi uma transformação completa da realidade ou dos registros do Embráquida. Tá. Ok. Tá certo. E eu acho que é isso por enquanto. Eu precisava entender mais sobre isso. Mas existe uma chance de algum desses dois ser reversível? Isso já tá fora do meu alcance. Tá ótimo. Eu preciso te pedir um favor agora. Vocês vão conseguir resolver isso que tá acontecendo agora? Desculpa a mudança brusca de assunto, mas é porque eu tô aqui e eu não tenho certeza do quão útil eu posso ser na linha de frente. Eu queria saber se tem algo que eu possa fazer pra vocês, Alcateia. Olha, eu creio que... Não sei, eu acho que você agora já foi de enorme ajuda, mas
Se a gente precisar de alguma coisa, eu te procuro. Certo. Eu vou estar acordado. É claro que Eu vai. espero. O Henrique, ele levanta assim da mesa, ele pega os documentos dele e bota de volta na bolsa. É isso? É, eu acho que daqui pra frente é quase 12, né? Vocês têm todas as minhas preces. Certo. Elas soltam um arzinho assim pelo nariz. Eu agradeço. De verdade. Às vezes eu penso que você é uma das únicas pessoas fora daquela alcateia que eu posso confiar. É um prazer. E eu saio da sala. Certo. E agora? Mano, eu tinha pensado num bagulho assim muito escroto. Eu vou voltar pra sala do diretor. Enquanto isso, galera, na sala do diretor, alguém tem algum apontamento, alguma interação pra fazer, ou vocês só estão todos morbidamente em silêncio, sentados nessas cadeiras acolchoadas? É. E aí, então? Você não tem nenhuma ideia, não? Deixa eu abrir o Até ele tá documento olhando. também. Até ele, você viu que ao longo desse tempo você viu que o Léo. O Léo? Entrou um Você cara viu que na sala assim, aí pessoal. O homolopo secreto. Grande Léo. Grande Léo, gigante Léo. Esse é o Leonardo, velho. Você vê que o Theo ele leu e releu esse documento umas 3 vezes. E ele não tá nem mais te escutando. Porque ele tá fazendo uma cara, a sobrancelha dele tá entrando no olho, de tanto que ele tá Tá ancelote. franzindo ela, que ele tá pensando. Você vê que ele olha pra você, ele olha tipo por uns 2 segundos pra sua cara e ataca. Ele fala: desculpa, o que você falou? Você tem alguma ideia? Não. E isso me incomoda. Muito. Só não tá fazendo sentido esse relato aqui. Não sei. Então, Que Porque relato? O Fernando vira e fala: que relato você tá falando, cara? O relato no final. no final... Lê? É longo. Primeiro entrevistador, primeiro se identifique. Expurgado, meu nome é Expurgado, tenho 32 anos. Atualmente membro do Departamento de Contenção de Minas Gerais, no setor de planejamento de operações. Nível de acesso Delta. Tá, mas o Como que você- você tá achando estranho no relato? Você não precisa ler isso, a gente já leu isso. Não sei. Porque todas as informações são muito claras, mas... Bem, eu posso estar enganado, ou isso é só paranoia minha, mas... Nenhum dos outros documentos teve um relato de alguém no Marco Zero. Mas o que você quer dizer com isso? Fernando Nada. indaga. Só... Indaga, Fernando. A gente tá aqui pra ler o documento e o resto foi, como eu falei, foi tudo muito claro. A única coisa que não tá me fazendo sentido é isso. Mas pode ser paranoia da minha parte. Ah, E o Theo, você vê que ele ainda tá concentrado lendo. Diretor, Diga. aqui falou que as anomalias estavam em lugares inóspitos no Brasil. Você consegue mostrar no mapa aí aonde exatamente? Com cada uma tava? Você tem a sua tela plana de LED aí, que tem tudo no Nossa, Embraer? minha tela de plasma do Imbracta.
Quantas polegadas, diretor? 32 mil toda a parede da sala dele. Se ele tivesse um telão no fundo, igual um podcast, muito Viado, maneiro. pior que eu não ironicamente penso na sala do diretor, que atrás da mesa dele, tipo, é tudo branco. Quando você olha tem. Ah, não, é escuridão. É tudo Enfim, preto. eu penso que, tipo, ele mostra as imagens num puta telaço atrás dele. Cara, é Talvez muito assim mais que eu legal do imagino. que eu imagino, mano. Eu acho que eu É, vou, eu acho que eu imagi- vou mudar isso. Eu vai passar a imagino ser ele assim. tirando da mesa dele, igual o Tony Stark, assim. Ele fez. Tá ligado? Ah, Isso. não sei. É um pouco mais parecido com isso, mas esse bagulho de uma tela gigante no fundo é muito mais legal. Mano, Uma televisão comicamente grande. Mano, pior que desde o início do RPG eu penso que era assim, quando a gente tava vendo as filmagens do Bomani, tipo, dele não estando lá, eu imagino um telão e um monte de câmera atrás. É, eu acho engraçado Sei porque lá. o diretor ia ter que ficar assim pra ver tudo, ó. Fica, fica igual o William Defoe naquele gif maravilhoso. Mano, eu vou. Da próxima vez que vocês entrarem na sala do diretor, vocês vão falar. Ah, e aí, diretor? É o logo do Embraque da gigante no fundo. Que é Cara, isso? isso seria muito foda. Continua. Continua. Ele mostra a localização das anomalias e você vê que elas estão perfeitamente distribuídas ao redor dos limites territoriais do Brasil. Caralho. Só do Brasil? Sim. Ou da América do Sul? Brazola. Só do Brasil? Brasil. Tá, isso foi engraçado. Eu imaginei que as anomalias poderiam estar anteriormente, né? No local onde poderia ser o raio, mas não acho que seja o caso mais. Já mandaram alguém investigar? Ou não ia fazer muita diferença? Os locais originais de onde elas estavam? Bem, em cada local desse teve uma mobilização do departamento de contenção que foi pedida, como eu expliquei pra vocês. Mas nada além disso, e eu creio que não há motivo pra ser. Não há nada a ser estudado nesses locais. O que importa agora é o marco zero da anomalia e compreender melhor o fenômeno que está acontecendo em volta de Belo Horizonte. Então ele Eu começa a acho que roer não vai a... haver nenhum interesse. Ele roendo a unha assim. Caralho, não tem ideia do que fazer. Eu posso chegar nessa hora, mestre? Só queria saber se mais alguém tem algum apontamento. Cara, eu acho que não. Cara, nenhuma ideia. Só pensar alguma coisa que o Alex falaria. Tadinho do Alex, tá apagado. Ele passou esse tempo lendo assim e ele observa na descrição de risco assim, ele olha ele olha assim, olha pra vocês. Qual que é a diferença mesmo assim de uma pessoa dormindo pra uma pessoa desmaiada? Eu Uma acho- pessoa em coma? Eu acho que é Uma quer estar nesse. o motivo, né? Do sono. Uma tem a opção de dormir, a outra desmaia, querendo ou não. Mas não é isso que tá escrito? Olha, eles. Caramba, o Ricardo começa a ver, tentar achar onde que tá escrito esta porra. Risco, lá em cima, descrição de risco. Não, tudo bem, é porque eu. Aqui, calma. Não, tem falando de desmaiado do Não é isso, não é isso, não é isso que eu tô procurando. É uma tá observação procurando à outra parte. coisa? É uma parte que ele fala que ainda tem que ser estudado causas oníricas, alguma coisa assim. Adendo às anotações adicionais 2. Calma, Página lá embaixo. 7. Página 7.
Aqui, isso. Não se descarta as possibilidades de estudar efeitos oníricos. O onírico não é a causa do sono, não? O diretor, ele indaga. Onírico é referente a sonho. Então, eu Era vou- o que eu discuti com vocês. Ainda não temos certeza das relações. Vocês já tentaram induzir alguém a um coma? Não. Bem, eu acho que numa opção extrema onde isso demore muito, algumas pessoas deveriam. Isso Morrer. poderia ser um teste. Desculpa, viado, Vinícius, eu não ri da tua ideia, eu só achei engraçado mesmo. Não, relaxa, eu Pode ser imaginei. Mas, não, isso não foi testado. Você já deram uma porrada muito forte na cara de alguém? Eu pensei nessa possibilidade também. Desmaiar alguém. O Ricardo, ele torce o punho assim, olha pra cara do Theo muito puto. O Theo tá olhando pro diretor, ele não vê isso. O diretor, ele olha meio... Tá, eu preciso que... O mais importante, eu preciso que vocês percebam que não tem garantia de que essas pessoas que estão desmaiadas ou em coma, não tem garantia de que elas não estejam sob efeito da anomalia. Nós temos estatísticas sobre as pessoas que despertaram de sono ou simples sonecas numa efetividade de 100% dentro do raio da anomalia, e enquanto até agora, nesse tempo todo de efeito dela, nenhuma pessoa desmaiada ou em coma no Brasil despertou. Mas mesmo... Eu creio que o efeito seja o contrário, que elas estejam presas. Mais inconscientes ainda. Sim. Então, Eu posso chegar o nessa perigo hora, pra elas mas existe, mas... O Henrique chega nessa hora. o, Fala, Theo. Não, nada, esquece. o Henrique ele entra na sala assim. Não era relevante. O Henrique ele entra na sala assim, ele ouve a conversa. Alguém que tá acordado é fisicamente impossível de dormir. Alguém que tá dormindo é fisicamente impossível de acordar. É o meu temor. Quais são os riscos, biologicamente falando, de alguém não acordar, sei lá, por uma semana? Bem, comida, obviamente, mas... Não, se a gente conseguir pegar algumas pessoas e hidratar o soro de alguma forma pra não manter... Pra não morrer de desnutrição. Pra fazer isso com todo mundo em coma, não dá. Mas a questão é que isso eventualmente ia acontecer com todo mundo. O quê? Entende que, tipo... Não... Tô brisando aqui. O Fernando, ele vira pra você, ataque, ele fala: você quer dizer, gente, que todo mundo desmaiar de cansaço? Sim, então isso não ia valer de nada. Não, mas as pessoas morrem justamente por não conseguir desmaiar, O né? ponto é que a gente não vai conseguir desmaiar ou dormir, a gente só vai morrer. Mas não aconteceu ainda, né, diretor? Alguém já morreu de cansaço? Bem, se algum estudante virou à noite, na noite antes da anomalia aparecer, e acontecer durante isso, Quem saiu? Foi o Lucas? O Lucas? Lucas. Foi o Lucas. Eu acho que o Lucas givou, hein? Mano, eu acho que o Lucas virou a noite estudando. Eu acho que o Lucas givou. Esse pá que o Lucas... ele tá dormindo? Mano, ele tá morrendo, velho. Aquela hora eu tava rindo porque o Lucas Mano, tá... o Lucas. Tadinho, mano. Tadinho. Voltou. Bom Voltou, dia. né? Tá vivo. Bom dia. É porque eu não tava conseguindo mexer o Discord. Aí eu saí, abri e fechei. Ok. Ah, tudo bem. Continua.
A gente passou por uma cidade que tinha muita gente morta, né? Eu acredito Mas que o ceifador da morte não passou por lá, eu acho. Não, provavelmente aquilo foi durante a união deles que passou. aquilo foi na trajetória Isso. do Delta Fuscus, infelizmente. Diretor, se alguém conseguir dormir sem ser coma ou desmaio, como funcionaria? Acho que Só não vai funcionaria. funcionar fora do raio. Alguém já desmaiou durante o raio? Por enquanto, nenhum funcionário, mas pode ser que tenham casos de civis. Eles agora dentro dos abrigos, a chance é mínima. Mas no momento de evacuação pode ser que tenha acontecido algum acidente Diretor. a ser estudado. Em um caso extremo, eu sei que a relação com a Glapcon não tá boa, mas em um caso extremo, qual a chance da gente pedir ajuda internacional pra evacuar todo mundo? São milhões de pessoas, sim, mas pelo menos uma parcela não creio que seja impossível. A questão é, nós conseguimos evacuar toda a população.